Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais uma oportunidade de nós esclarecermos e desmistificarmos os mistérios da nossa comunicação. Será que tem mistério? Será que existe muito segredo na comunicação? Gente, deixa eu contar para vocês que não existem segredos, né? Na verdade, existem algumas coisas que nós desconhecemos, nós não fomos preparados, treinados, não recebemos, né, uma educação em torno ou acerca da nossa comunicação, mas não existe mistério. Tem várias questões que nós precisamos entender. A comunicação é uma habilidade que faz parte do ser humano, de todo indivíduo. De alguma maneira, nós vamos precisar nos comunicar, nós vamos encontrar meios de nos comunicarmos, né? Nós temos pessoas que são surdas, que não ouvem, e ainda assim aprendem a falar, outras não aprendem, mas se comunicam de outra maneira. Nós temos pessoas que são cegas, e elas aprendem a perceber, a interagir com os ambientes de outra maneira. Então, o ser humano ele vai sempre buscar recursos que nós temos, né, naturalmente, para interagirmos com as pessoas e com o mundo, com o ambiente ao nosso redor. Agora, a grande questão é, de que maneira eu posso fazer isso para alcançar os melhores resultados? Vamos responder alguns dilemas que vocês trouxeram para mim. E eu estou sempre falando sobre isso, eu peço que vocês continuem me acompanhando no grupo, no Instagram, no YouTube. Eu só falo sobre isso, né? Eu me dedico hoje a falar sobre a comunicação, a desmistificar um pouco essa habilidade, que tem ali, claro, as suas peculiaridades, mas todos nós, todo ser humano, pode potencializar a sua comunicação. Para isso, nós precisamos olhar para ela, conhecê-la, trabalhar e treinar para melhorar essa habilidade. Como tudo que é habilidade, é preciso que haja treino. Então, o convite que eu faço para vocês é que vocês se disponham a treinar. Tudo bem, gente? Eu não sei se todos vocês que estão aqui, se vocês participaram da consulta, da entrevista, mas quem não respondeu a pergunta ali no grupo, se quiser colocar aqui, qual foi a pergunta que eu fiz? Responda em 2 ou 3 palavras, ou em 3 ou 4 palavras. Teve gente que precisou de bem mais, não tem problema. Eu peço que vocês coloquem agora aqui no chat. Como é que vocês definiriam a comunicação de vocês? Ela é boa, ela é clara, ela é eficiente? E se ela não está funcionando bem, o que é que você desejaria melhorar na sua comunicação? Ok? Então, respondam assim, rapidinho aqui. Como você define a sua comunicação? E o que é que você gostaria de melhorar? Vou dar uns segundinhos aqui para vocês. Vamos lá. Falta de eficiência, gostaria de ser mais objetiva. Ah, Priscila Tavares, convidada da Joeline. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Está vindo da Bahia, né? É isso, né? Vamos lá. O que mais? Muito bem. O que temos aqui? Travo na hora de falar. Gostaria de ter mais clareza. Ah, de falar, de se expressar com mais clareza. Vocês vão ver que as respostas, muitas vezes, elas coincidem. Ser mais objetiva, melhorar o meu nervoso na hora de falar.
aquele pavor que da hora que começa já é tomada por uma crise de ansiedade, né? Ordenar a fala, por falar demais, me perco. Gente, os problemas são muito parecidos. Aliás, eu vou fazer assim, acho que um trabalho, começar a colocar em bloquinhos, em gavetinhas, porque os dilemas são muito parecidos. Então, eu vou começar a trazer algumas questões que apareceram aqui para mim, que as pessoas me trouxeram. Como eu falei para vocês, eu recebi muitas respostas no privado, e mas elas são muito semelhantes ao que vocês estão trazendo aqui, ao que foi apresentado lá no grupo. Enquanto eu vou apresentando e falando, explicando o que acontece e o que é possível para a gente melhorar, eu vou pedir que vocês interajam no chat, podem interagir, podem fazer comentários, né? Mas prestem atenção também naquilo que eu estiver falando. Ok, gente? Só cuidem para o microfone não abrir, porque senão vira uma bagunça. Preciso treinar a respiração durante a fala. Muito bem. E a entonação. Olha só que interessante. Eu vou trazer, então, aqui algumas respostas que vieram e algumas apareceram várias vezes, como, por exemplo, essa que eu vou colocar agora. O que eu preciso, Juliane, é organizar o pensamento. Na hora de falar, eu nem sei exatamente o que eu preciso dizer. E aí o resultado você já sabe, né? Houve várias respostas muito parecidas com essa aqui. E esse é um problema que aparece em todo lugar, acontece com grande parte da população. E por que que esse problema ele é tão frequente, né? Organizar o pensamento, ou seja, antes de falar, eu preciso saber o que eu tenho que falar, não é verdade? Senão eu penso e falo ao mesmo tempo, e se eu não estou treinada para isso, é óbvio que não vai dar muito certo. Então, eu preciso, antes de falar, saber exatamente o que eu tenho para dizer. Mas como que eu faço isso? Eu preciso antes pensar e organizar as ideias. E é aqui que mora um grande problema, porque qual é a razão de eu não conseguir sequer respirar, ter uma certa tranquilidade para pensar com clareza, organizar as minhas ideias e depois falar? Normalmente isso ocorre porque nós somos tomados por alguma emoção, uma emoção boa, uma emoção ruim, um nervosismo, uma ansiedade. Só o fato de pensar que vai ter que falar, vai ter que expor as suas ideias, para muita gente já gera uma ansiedade extrema. Em média, 8 em cada 10 pessoas sofrem de ansiedade extrema só de pensar em falar para um determinado grupo de pessoas. Então, vejam como esse problema é muito frequente, né? Então, eu preciso, antes, dar conta do meu emocional, aprender a lidar com as minhas emoções, trazer para o racional o entendimento de que falar não é perigoso, não vai colocar você em risco, mas, ok, teoricamente a gente entende isso, não é verdade? Como é que eu faço na prática, Juliane? É preciso desenvolver algumas técnicas para autorregulação emocional, e quando você faz essa autorregulação, você acalma as suas emoções. O que que eu oriento, né, nos meus treinamentos, durante as minhas mentorias? O que é que eu oriento as pessoas? Eu ensino a fazer essa autorregulação. E uma das ferramentas para esse controle emocional, para essa gestão da nossa emoção exacerbada, é justamente a nossa respiração. Então, eu ensino a fazer uma respiração muito pausada e muito profunda. Você pode fazer você inspira, né, profundamente, enchendo bem os pulmões, o abdômen, segura um pouco esse ar ali dentro e solta esse ar de forma bastante lenta, bastante pausada. E você faz esse ciclo de respiração profunda e consciente por 5 ou 6 vezes, e você vai conseguir regular as suas emoções, né? Dar conta daquela tensão, daquela ansiedade que muitas vezes nos consome. Agora, imagine que você tem que subir num palco para falar alguma coisa, nem que seja um discurso breve, e você é tomado por essa emoção. Você vai gaguejar, você vai esquecer, você vai se perder, vai dar o branco. Por quê? Porque eu não tenho sequer, eu estou com
uma confusão mental e o meu cérebro nem está sendo oxigenado porque eu não estou conseguindo respirar direito. E aí a chance de eu conseguir sair bem diante desse quadro é mínima, né? A chance é mínima. Então eu preciso aprender a regular as emoções, a partir daí monitorar melhor os nossos pensamentos e a partir dessa ordenação, dessa organização de pensamentos, eu conseguir falar com clareza. No começo vai ser assim tão simples? Não, não é simples. Não, o mecanismo até é simples, mas se você ainda não sabe fazer, é como aprender a andar de bicicleta. No começo você vai dar uma desequilibrada, até que você tenha segurança de se manter pedalando e possa pedalar longas distâncias. Então, é preciso a gestão das emoções. Aí, o que é que eu tenho para falar? Você vai ter que buscar as informações que você tem, organizar essas informações, e eu oriento para que você organize no papel mesmo, e a partir dali você visualiza um cenário, o que eu quero contar é essa história. Eu tenho essas informações importantes, eu vou organizar de tal maneira que fique interessante passar para o público. Depois que eu faço isso, e eu já falei, eu oriento que faça no papel. Aí você visualiza, e se você tem tempo, se é uma breve palestra, se é uma apresentação de um trabalho, uma apresentação de um projeto profissional, eu oriento que você treine. É preciso treinar essa fala, é preciso treinar essa comunicação. Você não pode ir direto no improviso. Você vai ter que treinar o resto da vida? Não. Se você aprender a fazer isso de forma disciplinada, e você treinar e ensinar o seu cérebro a organizar os pensamentos, com o passar do tempo, isso se torna mais intuitivo e você faz com tranquilidade. Entende? Então, o problema da falta de organização de ideias e pensamentos vem daí. Eu sou tomada, né, por uma emoção, eu sofro no estresse, na preocupação, eu sofro uma descarga de hormônios que me deixam ansiosa. E com a ansiedade, né, especialmente aquelas pessoas que têm tendência ao transtorno de ansiedade, você não vai conseguir dar conta daquele momento. Então, é preciso ter clareza de como o processo ocorre, como você pode se desenvolver e treinar, gente. Não adianta, nenhum atleta corre uma maratona se ele não treinar. E a gente treina como? Começando com 500 metros, com 1 quilômetro, com 2 quilômetros, ok? Então, já está aí uma dica. Às vezes a gente fica nervoso de ter que conversar com o filho, com o marido, com a mulher. Ora, treina em casa também. Respira, faz essa respiração profunda e parte para a ação. Antes de falar, procure organizar os pensamentos. E não queira fazer um discurso de 2 horas. Pense numa fala que tenha 3, 4, 5 tópicos no máximo. Eu vou falar primeiro isso, depois aquilo, e por fim, essa última informação. E aí você faz a sua explanação. Exercite fazer isso nos ambientes mais íntimos, com a sua família, com os seus amigos, no ambiente de trabalho, com as pessoas com quem você mais convive, e com o tempo você vai estar se comunicando e organizando os seus pensamentos de modo muito mais orgânico, mais natural, ok? Preciso me preparar para falar, porque na hora, geralmente, eu travo. Já respondi essa questão também, é a mesma situação. Se você não sabe o que falar, é porque você não se preparou. Então, organize as informações que você tem para dar. Organize o que você quer falar. Qual é o ponto mais importante? Qual é uma informação relevante sobre isso, sobre esse assunto que eu quero passar? E comece a partir desse ponto curioso, desse ponto relevante. Eu sou um desastre, Juliane, não sei me expressar em momento algum. Essa resposta, ela por si só já fala muito sobre a pessoa que trouxe essas informações. Por quê? Porque nós temos uma tendência a trazer, né, uma autopercepção de forma muito trágica. Veja o que a pessoa diz: eu sou um desastre, eu não sei me expressar. Quando ela fala isso repetidamente para ela, o que acontece? Na maioria das vezes,
a gente começa a acreditar, o nosso cérebro começa a acreditar que aquilo é verdade. Então, você se torna cada vez mais um desastre. Mas eu posso dizer para você que você não é um desastre e que você não aprendeu a se expressar, mas você pode aprender. E quando você aprender, você vai saber. Então, em vez de nós dizermos, eu sou um desastre, eu faço tudo errado, nossa, eu sou uma tragédia, eu sou um caos. Não. Diga, a minha comunicação ainda não é adequada. Eu acho até que ela é ruim, mas eu estou aqui para melhorar. E você começa a contar uma outra história para você também. Então, eu acredito que você não é um desastre, você apenas não aprendeu a utilizar da melhor maneira a sua comunicação. Mas esse é o espaço que você tem para aprender, para utilizar, para desenvolver essas técnicas e melhorar essa sua habilidade, ok? Eu sinto que as pessoas não me ouvem. Essa é uma resposta muito subjetiva, assim, porque ela fala, eu sinto. Se ela dissesse, olha, eu percebo que quando eu falo, as pessoas estão dispersas. Mas ela disse, eu sinto. Então, às vezes, é só uma percepção dela, é só um sentimento. E se você for conversar com as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que diz que não é ouvida, às vezes até ela é ouvida, mas ela tem um sentimento de que não é ouvida. Mas tem uma outra pessoa que diz assim, eu sei que eu não agrado quando eu falo, porque eu já vi colegas de trabalho fazerem careta depois de eu me manifestar, depois de eu falar alguma coisa. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso acontece nos meios corporativos, mas também no grupo de amigos, acontece às vezes até no ambiente familiar. Uma pessoa se expressa e outras já ficam no julgamento. O que é que você pode fazer numa situação dessas? Primeiro, perceber quem é esse grupo, né? Se é um grupo de relacionamento saudável, porque se for saudável de verdade, as pessoas não vão ficar fazendo, né, esses julgamentos infantis ou infantilizados quando uma pessoa se expressa. Eles podem até não concordar com ela, mas ficar nesse comportamento de fazer careta. Infelizmente, isso acontece dentro das organizações. Eu trabalhei em grandes empresas, conheci muita gente em muitos departamentos, e infelizmente, essas situações ocorrem. Mas, primeiro, eu preciso entender o grupo. Que grupo é esse? É realmente um grupo saudável, de pessoas que trabalham ou que estão juntas para que uma contribua com a outra? Muitas vezes, infelizmente, de novo, eu digo, não é. Independente disso, você pode se desenvolver, se tornar mais assertiva, buscar, né, um desempenho melhor na sua maneira de se expressar, e você que vai escolher que lugar você pretende frequentar, onde você quer estar. Será que você vai querer continuar com esse grupo que faz esse tipo de julgamento, digamos assim, né? Porque não deixa de ser um julgamento. Mas o foco você tem que colocar no seu desenvolvimento. Então, você se desenvolve, você vai aprender, você vai lapidar essa habilidade, você vai buscar todos os recursos necessários para se tornar uma pessoa mais clara, mais assertiva, mais objetiva e mais produtiva no que se refere à comunicação. Porque você vai entender que nem sempre falar muito significa falar bem, ser assertivo. Aliás, na maioria das vezes, quando você não sabe o que dizer, é que você fica enrolando para falar alguma coisa e não consegue dizer aquilo que você gostaria, porque você nem sabe exatamente o que é que você está querendo dizer. Então, vamos lá, né? A preocupação é comigo, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu preciso fechar os olhos para o julgamento alheio. Eu tenho que focar em mim e no meu desenvolvimento, ok? Respiração, né? Aí também vem uma outra palavra, só respiração, a resposta. E eu acredito que a dificuldade para você respirar tranquilamente enquanto você fala alguma coisa. Quando você estiver falando com tranquilidade, fique sossegado que você vai conseguir respirar direito. Se você falar e respirar ao mesmo tempo está sendo difícil, é porque existe um desconforto ao falar. Existe uma dificuldade para organizar, né, para se sentir seguro
ao falar. Quando você se preparar, organiza seus pensamentos, organiza as ideias, organiza as informações, se prepara, começa a apresentar as suas ideias, seus pensamentos, e você vai treinando, exercitando. Ainda hoje eu vou dar um exercício que vocês podem começar a fazer já hoje, e que ajuda muito na nossa comunicação, que é o exercício de colocar a nossa curiosidade a serviço da nossa comunicação. Mas depois a gente fala sobre isso. Tá bem? Então, a respiração, sim, se eu estou tensa, nervosa, eu vou ter dificuldade para respirar. Tendo dificuldade para respirar, eu deixo de oxigenar o meu cérebro de modo adequado e ele vai ter dificuldade para pensar, para elaborar pensamentos claros, ideias. Percebe? Então, eu comprometo a função do meu cérebro. E isso só vai gerando mais ansiedade, mais ansiedade. Mas nós vamos, com treino, com entendimento, colocando essas pecinhas no lugar. Outra questão, eu preciso ordenar as palavras para que o ouvinte entenda melhor. E aí fala também da gagueira. Se você fica nervoso, tem gente que balança a perna, né, quando está tenso, nervoso. Tem gente que fica fazendo, né, o que a gente chama de nana-neném, aquela pessoa que fica na cadeira só balançando para lá e para cá. Ou você tem um tique de ficar apertando as mãos, né, e fica nervoso assim. Ou então, você pode, é, sei lá, tem gente que fica mexendo no cabelo, tem gente que cruza os braços e tenta se proteger. E quando você está nervoso, seu corpo dá sinais, e a gagueira é um desses sinais. Claro que existem várias situações que geram a gagueira. A tensão, o nervosismo, né, a ansiedade extrema, mas também pode ser um outro problema de fala. E aí é preciso tratar com um fonoaudiólogo. Mas a gagueira que aparece quando eu tenho que falar e eu fico nervosa, essa gagueira, ela é provocada pela tensão, pela ansiedade, pelo estresse. E sobre ordenar as palavras para que o ouvinte me entenda, é exatamente isso que nós já falamos, né? O que é que precisa ser dito? Então, dentro do que tem que ser dito, o que é mais importante, o que é mais relevante? E eu vou pensar algumas ideias. Mas veja, é preciso que haja o esforço de parar, pensar, organizar algumas ideias, escolher, selecionar o que é mais importante e, a partir daí, organizar as ideias para que você possa expor com clareza. Nós fazemos isso de modo muito intuitivo, depois de um determinado tempo treinando. Tem uma pessoa que falou que é muito calma, né, que a voz é muito uniforme e que ela é muito detalhista. Então, alguém disse mais cedo, eu não lembro se foi aqui ou se foi aqui, que precisa de entonação, melhorar a entonação da fala. É verdade, né? Quando eu mudo o tom da minha voz, eu tiro aquele traço monótono da minha fala. Se eu ficar aqui falando sempre no mesmo ritmo, no mesmo tom, baixinho, sem nenhum sobressalto, sem nenhuma evidência, sem nenhuma emoção mais forte, vocês vão acabar dormindo aí do outro lado, não é? Então, uma comunicação muito calma, em alguns momentos, ela ajuda muito. Eu, de certa forma, eu sei que eu tenho uma tranquilidade para falar, mas ainda assim, na hora de fazer uma abordagem, na hora de dar uma aula, de apresentar uma ideia, eu preciso trazer emoção, eu preciso colocar expressão no meu rosto, eu preciso mudar a entonação, eu preciso variar o ritmo da fala, porque em alguns momentos é preciso falar mais lentamente, mas há outros em que falar mais alto e de modo mais acelerado vai fazer vocês aí entenderem a importância de saber usar a nossa voz a serviço da comunicação. Então, ok, o fato de ser detalhista, detalhes demais às vezes atrapalham, menos, muitas vezes, é mais. Então, se você vai escrever um livro, os detalhes precisam ser minuciosamente trabalhados, descritos, mas na fala, eu não posso detalhar muito, né? Eu vou contar para você que eu saí de casa hoje e eu percebi que a primavera está se aproximando. Então, você começa a falar, eu saí de casa
E assim que eu abri o portão, já tinha um canteiro de margaridas que floresceram, acredito que de ontem para hoje, porque eu não havia percebido essas margaridas floridas. E aí eu atravessei o asfalto estava coberto com umas folhinhas amarelas, eu imagino que seja da árvore de das flores de alguma árvore. E enquanto eu caminhava para chegar até aqui, eu passei por vários outros quarteirões, por várias outras ruas, e para todos os quintais que eu olhava, tinha uma flor diferente. Numa quintal do lado esquerdo da rua onde eu caminhava, tinha uma flor amarela que eu nunca tinha visto. Mas quando eu olhei para o outro lado da rua, percebe? Eu estou trazendo detalhes, tudo que eu vi, muito é bacana, é legal se for para uma poesia, se for para uma crônica, para um capítulo de um livro, mas na conversa, a pessoa que está ouvindo vai dizer: tá, ok, ok, o que aconteceu nesse caminho até aqui, que você está tão ansioso, tão cheio de energia para me contar a sua história? E a pessoa só vai dizer: não, gente, eu saí de casa e eu quero dizer que eu acho que a primavera está chegando, porque tinha tantas flores. Ok, então seja objetivo. Nossa, saí de casa hoje, fiquei surpreso, porque o canteiro na frente da minha casa estava florido, um canteiro de margaridas. E depois, por cada rua que eu passei, eu encontrei quintais e flores e árvores florescendo. Gente, a primavera está chegando, entendeu? Eu contei, dei alguns detalhes e romantizei um pouquinho, encerrei o assunto. Agora, se eu fico falando. A pessoa que está ouvindo, ela quer saber onde você quer chegar com aquela fala prolixa, com aquela fala que não tem fim, que não tem objetivo. Entende? Então, ser muito detalhista, às vezes, pode ser um problema. Olha, o meu desejo é falar de forma mais pausada, ser mais objetiva, ouvir mais e falar menos. Essa é uma pessoa que a gente percebe que já tem um pouquinho de ansiedade quando fala, porque ela sente a necessidade de falar de forma mais pausada, mas ela também percebe que fala demais e ela quer ouvir mais e falar menos. E ela diz que deseja ser mais objetiva, ou seja, ela tem uma comunicação um pouco mais prolixa. Muito bem, vamos para a gestão das emoções. Acalme a sua ansiedade. Segura, né? Tira o pé do acelerador da ansiedade. Segura esse caminhão aí na descida. Então, controle a sua ansiedade, muita respiração. Juliane, mas eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Vamos buscar meios de descarregar ou reduzir essa ansiedade, que não na sua fala. Então, vai fazer atividade física, vai meditar, vai outras atividades, né? Se preciso for, se for uma ansiedade muito evidente, muito exagerada, talvez precise de um acompanhamento profissional, uma orientação profissional. Vamos avaliar. E aí sim, eu estando mais calma, mais tranquila, a respiração, gente, a respiração é um remédio natural que nós carregamos para onde nós vamos sem ocupar espaço na bolsa ou no bolso. A gente carrega a nossa respiração com a gente. Então, vamos respirar, trazer essa saúde mental que a gente precisa. Façam isso. Sugiro que vocês façam. Vocês estão aqui também. Agora, façam uma respiração bem profunda, né? Relaxa, deixa as mãos acomodadas, assim, no colo, na mesa, onde vocês estiverem, e façam essa respiração bem profunda. Segura um pouquinho dentro ali do peito e solta devagarinho. Façam mais uma vez. Dá uma sensação gostosa? Não é bom? Quem sentiu aqui quase uma leve tontura? Alguém sentiu? Alguém sentiu?
um leve relaxamento, uma coisinha gostosa, assim. O que é isso? Depois, quem não sentiu, Márcio, experimenta, faça de novo, encha os pulmões, mas leva esse ar também lá para o abdômen, né? Lá para o umbigo, assim, encha bem todo o tronco, espera uns segundinhos e solta lentamente a respiração. Se você fizer isso 3, 4 vezes, você já vai sentir. A visão chega a ficar até um pouquinho turva, mas não vai acontecer nada, vocês não vão desmaiar, viu, gente? Fiquem tranquilas. O que que acontece? O meu cérebro recebeu uma carga extra de oxigênio. Então, é como se eu passasse, sabe aquele negócio que o pessoal usa na rua para assoprar folhinhas? É como se eu jogasse um ar, assim, no meu cérebro, que vai tirando sujeira, pensamentos aleatórios. E essa é uma respiração extremamente benéfica para o nosso corpo, para o nosso cérebro, né? Para o nosso bem-estar. Se vocês fizerem a hora que vocês deitarem para dormir, vocês vão ver como vocês relaxam rapidinho e caem no sono. Vamos voltar para cá. Todo mundo já respirou, já deu uma aliviada, vamos em frente. Então tá, essa pessoa que falou que precisa falar de forma mais pausada, sem dúvida, ela tem uma ansiedade, fala, né, sem pensar e não começa, não põe ponto nem vírgula. Quando ela conseguir organizar as emoções, ter um pouco mais de tranquilidade, ela vai organizar os pensamentos. E como organizando os pensamentos, eu vou escolher o que eu vou falar? Eu vou falar 3 ou 4 informações a respeito desse fato. Eu já escolhi o que eu vou falar e eu falo, passo aquelas 4 informações e ok, eu já fui objetiva, eu não vou precisar falar muito. Quem me acompanha aqui sabe, né, um pouco da minha história. Eu sou jornalista e durante quase 30 anos trabalhei em televisão e eu todos os dias entrava ao vivo nos telejornais. Às vezes entrava 5, 6, 7 vezes ao vivo com informações diferentes. Então aquela informação chegava para mim, às vezes, na hora que o jornal estava no ar, e eu lia rapidamente e já captava 4 informações ou 5, rapidamente selecionava, às vezes colocava em tópicos no papel, mas depois de um tempo nem precisava isso, e era só contar o que aconteceu. Então, um exemplo, digamos que teve um acidente numa determinada avenida, 2 carros envolvidos, 3 pessoas ficaram feridas, e um dos carros ainda subiu na calçada e por pouco não atropela um ciclista que estava parado na calçada, encostado na sua bicicleta. Criei agora aqui um cenário. Então, quando veio essa informação, eu tenho que dar essa informação. O que eu quero saber? Quero saber onde foi o acidente, que horas aconteceu, quem ficou ferido, porque você tem um ciclista e o carro subiu na calçada. Será que esse ciclista foi uma das vítimas? Será que as pessoas que estavam no carro? Será que alguém foi atropelado? Enfim. Eu pegava aquelas informações, lia tudo e já entendia. Ah, ok, o acidente foi em tal lugar, nessa avenida, por volta do meio-dia, 2 carros se envolveram nesse acidente, os 2 estavam vindo em sentido contrário e colidiram de frente no momento em que um dos veículos precisou desviar de uma moto que transitava na contramão, por exemplo. Um dos carros, com o impacto, foi jogado para cima de uma calçada e por pouco não atropelou um ciclista que estava parado na calçada, segurando a bicicleta. Mas o ciclista não se feriu, não foi atingido. No entanto, 3 pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas, os 2 motoristas e o passageiro do carro que foi atingido pelo veículo que desviou da moto. Então, o trânsito está bastante confuso naquele ponto da cidade, a polícia está dando atendimento, mas, por sorte, né, é mais confusão no trânsito e não houve grande prejuízo, porque as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Ponto. Dei a informação, contei a história, com alguns detalhes que eu captei, mas aí vão me perguntar assim, mas a vítima era homem ou mulher? O motorista era homem ou mulher? Eu ainda não sei. Eu não tive tempo de buscar essas informações. Essa informação não veio detalhada. Eu não vou dar essa informação. Vou apenas dizer que os motoristas ficaram feridos.
Percebe? Então, assim, eu trabalho com as informações que eu tenho de forma clara e eu passo a informação. Com o tempo, você vai organizando isso de forma muito intuitiva. Com treino e com treino. E aí você vem, a informação é objetiva, você dá alguns detalhes, você vai falar de forma pausada, mas não monótona, né? O carro, por pouco, não atingiu o motociclista, ou o ciclista que estava parado com a bicicleta na calçada. Por pouco, né? O trânsito está completamente interditado naquela região da cidade. Você vê que muda a entonação, se traz um pouco de emoção. Certo, gente? Mas tudo começa com o controle da emoção, organização, gestão das emoções e dos pensamentos, organização do pensamento e das ideias, né? Organização e ordenação. E aí eu vou falar apenas aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu entendi, aquilo que eu captei. Vou apresentar um projeto. Qual é a ideia? Qual é o objetivo? Como nós vamos trabalhar? Quem está envolvido? Você pega as informações que são mais importantes. Fiz a minha apresentação. As pessoas vão começar a fazer perguntas. Talvez eu tenha as respostas, talvez eu não tenha. E se fizerem pergunta e eu não tiver a resposta? Essa é outra situação que acontece muitas vezes. O grande desespero. Meu Deus, se me perguntarem, eu não sei o que falar. Calma, respira. Se te perguntarem, talvez você saiba responder a dúvida que a pessoa tem. Mas se você não souber, você vai dizer: olha, eu não tenho de modo claro essa informação, mas eu vou pesquisar, vou levantar e depois eu apresento para você. Não há nenhum problema nisso. Aliás, aconteceu isso comigo ao vivo na televisão várias vezes. O apresentador chega e faz uma pergunta. Por exemplo, Juliane, mas os motoristas eram homem ou mulher? Olha, eu não tenho essa informação ainda. O SIAT, o SAMU, passou por aqui, pegou essas vítimas. A única informação que nós recebemos é que eles tiveram ferimentos leves. Não há risco para nenhum dos envolvidos nesse acidente que tiveram ferimentos. Mas não sabemos. Ah, tem uma criança envolvida. Qual é a idade dessa criança? Nós não temos a idade dessa criança. Nós sabemos apenas que é uma criança pequenininha que a mãe acabou de buscar na escola. Sabe, assim, eu não tenho informação, eu vou dizer, nesse momento eu não tenho essa informação. É o melhor dos mundos? Não é, mas é o mundo real, gente. Sabe, quando eu falo dos mitos, o mito de que uma pessoa que vai falar alguma coisa tem que saber de tudo, não é assim. Não é assim. Quanto mais informação eu tiver, melhor. Hoje eu atendia um rapaz e ele precisava fazer uma apresentação para mim. Ele estava se preparando para uma apresentação e uma palestra, e ele elaborou os tópicos, desenvolvemos todo o roteiro da palestra, e ele dizia: eu não sei começar. Como não sabe começar? Ah, eu esqueço. Então, calma, respira, né? Eu falo muito isso. Calma, respira. Vamos lá. Sobre o que você vai falar mesmo? Ah, sobre tal coisa. Qual foi a ideia que você é, definiu para chamar a atenção das pessoas e começar a sua fala? Ah, foi essa. Tá vendo como você sabe? Então, tá. Eu tenho que saber o que eu estou falando, o que eu estou fazendo aqui. Então, ele começou, deu a primeira informação, deu a segunda. Aí ele esqueceu. Chegou um momento lá que deu branco, né? Eu comecei a fazer perguntas. E por que que isso aconteceu? E ele foi respondendo. E assim? E depois? E aí ele fez a apresentação, toda a apresentação, ele tem todo o texto, todas as informações. E está treinando muito. Mas na hora de fazer a primeira apresentação hoje, né, para mim, ele ficou nervoso. E eu falei: calma, que você tem tudo aí com você, eu tenho certeza. E aí depois ele fez a segunda apresentação lindamente. Então, é preciso que a gente tenha a tranquilidade, que a gente confie, né, em quem está ali disposto a ajudar. E se diz para você, você consegue, você pode fazer melhor,
Experimente, tente, você vai ver que é possível. Vamos em frente aqui, gente. Tem outro que disse aqui que a comunicação é sofrível. Eu acredito que possa ser também, mas quando você der uma definição, diga assim, como eu falei antes, né? É muito ruim, mas eu estou disposto a transformar essa condição, né? Eu quero abandonar essa característica que eu tenho aqui, uma comunicação sofrível. E a partir de agora eu quero fazer diferente. Olha só, tem uma pessoa que fala assim, que se comunica com muita facilidade, mas perde o foco no assunto. Aqui eu me encontrei, porque eu era um pouco essa pessoa. Eu sempre fui muito extrovertida, sempre falei com tranquilidade, sempre fui muito comunicativa, mas não necessariamente eu me comunicava bem. Eu tinha dificuldade para controlar a ansiedade, eu falava muito, né? E no falar muito a gente perde o foco, porque você vai emendando um pensamento no outro, de repente, veja se já aconteceu com você. Você fala assim: "Ai, por que mesmo que eu estava falando, que mesmo que eu queria dizer?" Você esquece o que você ia falar, porque você está indo num caminho, de repente você vê uma encruzilhada. Em vez de eu seguir no meu caminho, opa, vou dar uma entradinha aqui para falar sobre essa outra coisinha. De repente tem uma outra estradinha. Ah, eu vou falar sobre essa outra coisinha. Quando você vê, você se perdeu no caminho e não consegue achar o caminho que você estava antes. Então, coloque foco, seja objetivo, organize as ideias, e é exatamente a elaboração de um roteiro que, com o tempo, ele se torna intuitivo. Eu sempre digo isso. Você não vai ter que passar o resto da vida treinando textos, não. Você vai ensinar o seu cérebro a organizar pensamentos e ideias. E, com o tempo, você vai ficando melhor e melhor e melhor e melhor. Então, você perde o foco porque você já não tinha o foco antes. Você já saiu meio desfocado. E como você tem tranquilidade para falar, é aquela pessoa que tem um baita potencial, mas na hora de apresentar o trabalho na escola, não se prepara, porque não tem vergonha. E aí, chega lá na hora de apresentar, apresenta, mas nunca é uma apresentação brilhante. Né? Fala lá meio que de qualquer jeito. E assim vai ser na profissão, assim vai ser, né, em tudo na vida. Porque ela tem um potencial, ela tem facilidade, mas não tem dedicação, não se empenha, não tem o cuidado de fazer, para fazer uma entrega de excelência. E aí, aquele que é mediano, que se dedica, que se empenha, que se esforça, que treina, acaba se sobressaindo, conquista altos cargos, promoções, e aquele que tinha todo o talento, mas não se empenhou, não vai chegar lá. Vocês lembram da história da lebre e da tartaruga, né? É mais ou menos assim. A tartaruga, ela ia devagarinho, mas ela queria chegar lá. E a lebre parava, descansava, porque afinal de contas, eu vou disputar com uma tartaruga? E de repente você dorme no ponto e aquele que parecia ser mediano, o improvável, chegou onde você poderia ter chegado muito tempo antes. Isso acontece na vida real, né? E aí eu pergunto: você quer ser lebre ou tartaruga? Ou nenhum dos dois? Ou uma lebre muito esperta? Talvez a gente já seja a lebre, né? Uma lebre muito esperta, que eu nem preciso de muito esforço, mas eu preciso de foco para chegar lá e fazer melhor, me destacar e conquistar o espaço que é meu. Eu quero conquistar o espaço que é da tartaruga, mas o espaço que pode ser meu por mérito. Então eu me empenho, me esforço, me dedico e eu chego lá. É assim com a nossa comunicação. Vamos lá. Eu falo muito, mas com insegurança. E aí essa insegurança, ela pode ter vários motivadores dessa insegurança. O falar muito já demonstra que você não tem um bloqueio, que você é uma pessoa comunicativa, né? Então, falar muito você já tem um motor mais potente. Você não é aquele motor 1.0 sem gasolina parado no meio da rua. Você, quando você já fala,
Você já tem um motor potente. Agora, só pôr o combustível não vai resolver. Se eu não souber pilotar uma Ferrari, na primeira curva eu vou derrapar. Então, falo muito, mas falo com insegurança. Vamos investigar de onde vem essa insegurança. Você sabe o que você quer falar? Por que você quer falar o que você tem a dizer? E você sabe qual é a melhor maneira de se expressar? Provavelmente não, e aí você fica inseguro. Ah, mas eu nas rodas sociais, na hora de falar besteira, de contar uma piada, eu sou uma pessoa super extrovertida. Tudo bem, né? Você tem um motor potente. Vamos organizar, colocar direção nessa fala, para você ter segurança, saber o que de melhor você pode fazer para conquistar essa comunicação mais eficiente. Eu preciso ter começo, meio e fim. Novamente, estamos aqui naquela situação que é organizar a minha fala, organizar o meu discurso, organizar o que eu tenho a dizer, o que é importante, relevante nesse momento, para esse lugar, para essas pessoas. Outra questão, eu quero ser mais claro, mais objetivo e mais assertivo. Essa resposta, ela é interessante, no mínimo interessante, porque a comunicação assertiva, não sei se vocês estiveram, alguns de vocês estiveram, a Ana estava na aula da comunicação assertiva, porque ela teve uma interação, foi bem bacana. O que é uma comunicação assertiva, né? E eu sempre enfatizo, assertivo com 2 S's, não assertivo com C de acertar. Mas ser assertivo é você ser preciso, é você saber onde colocar aquela informação, em que momento apresentar aquela informação, em que lugar, para quem você vai levar aquela informação. Você é muito, muito focado. Então, mas uma comunicação assertiva é aquela comunicação que é, prestem atenção, clara, não dá margem para dúvidas. Objetiva, clara, uma informação, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, ela não fica dando muitas voltas, vai de forma objetiva, né, com poucas palavras, você diz o que tem que ser dito. Clara, objetiva e direta. Ela vai onde tem que ir, para quem tem que ir. Não é um recado. E aí a pessoa fala que ela quer ser mais clara, mais objetiva e mais assertiva. Veja que tudo que ela busca é uma comunicação mais assertiva, porque a comunicação assertiva é clara e é objetiva. Entendeu? Então, ela quer exatamente essa precisão, a palavra é essa, precisão. O que eu posso ou devo dizer, em que momento, para que pessoas e em que lugar. E eu sempre cito aquela pessoa que quer ter uma conversa com o chefe, pedir um aumento, uma promoção, uma oportunidade ou a liberação para uma folga, para uma viagem, para ir no casamento de um parente. E ele precisa conversar com o chefe para fazer um pedido, né? Pedir algo que foge do corriqueiro. Em que momento ele vai conversar com esse chefe, com esse gestor? O que ele vai dizer? Como ele vai dizer? Ele já sabe que ele quer pedir algo. Quando ele vai fazer isso? De que maneira? Não adianta você esperar lá no corredor de saída, né, da empresa o momento em que o gestor vai passar para sair para o almoço. Porque ali ele vai estar provavelmente com pressa, saindo, porque tem um horário contado para almoçar e depois voltar. E você vai querer parar ele ali para ter uma conversa. Não é esse o momento mais adequado. É melhor você dizer: eu preciso falar com você hoje ainda. É possível? Que horas você pode me atender? É muito rápido. E ele vai falar: ah, assim que eu voltar, depois do almoço, a gente conversa. Tudo bem? Tudo bem. Percebe? Eu tenho que ser assertivo na hora de falar o que eu tenho para dizer. Se eu vou dar uma palestra e eu vou conversar com estudantes da escola pública,
uma palestra de educação financeira, por exemplo, eu vou falar para estudantes da escola pública num bairro que é bastante carente. Eu não posso falar sobre altos investimentos para aquela comunidade, mas eu posso dar uma aula de educação financeira com foco na realidade daquela comunidade, daquele público. Essa é uma situação real que, recentemente, eu levei um aluno meu, um mentorado, que é um jovem, inclusive, que dá aula de educação financeira em escolas de ensino médio, e ele teve que adequar, porque ele fala para escolas particulares e algumas assim de poder aquisitivo bem alto, mas fala também para estudantes de escola pública. E ele precisa adequar o discurso ao público que ele vai atender, né? Então, a assertividade é isso também. E, para finalizar, tem uma pessoa que respondeu assim: eu preciso destravar para inspirar. E eu falei, isso é genial, porque todo ser humano, todos nós, temos algo de especial no nosso coração, uma mensagem que mora no nosso coração. E que, se nós destravarmos, a gente vai encontrar a melhor maneira de levar essa mensagem para outras pessoas. E o que é isso, senão inspirar pela sua mensagem, pela sua crença, pela sua visão, pelo seu olhar. Então, a comunicação é isso. A comunicação é uma habilidade que ela existe para que a gente possa, em tese, resolver problemas. Eu costumo dizer, só para nós encerrarmos essa colocação hoje, eu costumo dizer que, né, desde bebês, né, nós nos comunicamos para quê? Por que o bebê chora nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida? Em geral, nos primeiros dias, nas primeiras horas, lá no hospital, na maternidade, ele não chora, ele vai chorar em casa. Primeiro choro, né, os primeiros choros são porque ele vai chorar quando ele tem fome. Né? Um bebê saudável vai chorar porque tem fome. Mas se ele tiver dor, tem bebê que tem cólica desde as primeiras semanas de vida, ele vai chorar também. Vai chorar muito e bem alto, para que alguém possa socorrê-lo, porque ele quer ter aquela dor aliviada. Ele nem entende, não sabe de nada, mas incomoda. E ele vai chorar até que a dor passe, ou até que você encontre um remedinho para dar para ele. O bebê que que sente um desconforto também. Se ele está com frio, se ele está com calor, ele não sabe falar, ele vai chorar. Então, veja, ele chora quando tem fome, ele chora quando ele tem dor, ele chora quando tem um desconforto. E o bebê, nos primeiros dias, nos primeiros meses até, ele é muito apegado à mãe, né? Então, ele quer o cheiro da mãe, o calor da mãe, o colinho da mãe. Às vezes, o pai é muito cuidador, muito presente também, ou do pai, ou da cuidadora, da avó. E, em algum momento, essa criança pode ficar sozinha, né? Por mais tempo do que o imaginado, do que o rotineiro. E ela vai querer um colinho, ela vai cansar de ficar sozinha no carrinho, no berço. Ela vai querer colinho, ela quer só o calorzinho, ela quer se sentir protegida, acolhida, abraçada. Então, por que o bebê chora? Quando tem que satisfazer uma necessidade básica, fome, né? Quando ele sente dor ou desconforto, e quando ele precisa de aconchego, de acolhimento, de calor humano, de proteção. E se vocês pararem para pensar, é por essas 3 razões que a gente se comunica pelo resto da vida. Sempre que eu tiver uma necessidade básica para satisfazer, quando eu tiver uma dor ou um desconforto, ou quando eu precisar de aconchego, acolhimento, proteção, afeto, aprovação, pertencimento. Percebe? E a gente, desde pequenininho, encontra um mecanismo para fazer isso, que no caso é o choro. Depois a criança vai encontrar seus argumentos, e se vocês convivem com crianças, se vocês têm crianças próximas, vocês vão confirmar
que rapidamente eles aprendem a desenvolver os melhores argumentos. E é por isso que a gente se comunica, pelo resto da nossa vida. Sempre que a gente tiver que satisfazer uma necessidade básica, que pode ser um alimento, moradia, saúde, o bem-estar, né, dos nossos filhos, a necessidade básica deles. Quando eu tiver uma dor, que pode ser a dificuldade para prosperar na minha vida profissional, um problema na minha conta bancária, um problema no meu carro e eu tenho que resolver, eu vou ter que buscar recursos. Um problema na minha família, eu vou ter que buscar recursos. Quando eu tiver a necessidade ou a carência, né, de afeto, carinho, aprovação, aceitação. E aprovação não só no sentido emocional, mas aprovação, por exemplo, no mercado profissional, no mercado de trabalho. Eu quero ser aceita, eu quero meu lugarzinho ali. Eu quero ser aprovada nesse teste, eu quero ser aprovada nesse emprego, eu quero ser aprovada nessa função. E conquistar o que eu tanto desejo. Então, nós precisamos destravar para colocar a serviço da nossa vida, do nosso bem-estar, da nossa prosperidade, do nosso sucesso, tudo isso que todo ser humano tem dentro de si. E o meu desejo, né, e é por isso que eu trabalho, que eu me voltei para essa área, é que as pessoas possam, sim, desenvolver essa habilidade, destravar e levar a sua mensagem para o mundo, né? Que elas possam inspirar, de alguma maneira, outras pessoas. Nós vamos precisar de ajuda e correr atrás de muitas coisas, mas tenham a certeza que nós sempre temos algo de importante para dizer, uma mensagem importante para passar para outras pessoas. E o mundo espera isso de nós. Ok, gente? É isso que eu desejo, que vocês destravem, que vocês prosperem, que vocês evoluam, que vocês avancem, que vocês cresçam e que vocês se tornem, assim, habilidosos com a possibilidade de expressar ao mundo aquilo que vocês pensam e o que vocês sentem. E lembrando que nós estamos falando apenas da fala, mas a comunicação envolve muito mais, mas muito mais. A fala é apenas um dos elementos da nossa comunicação. E tem um universo de coisas a serem trabalhadas. E se a gente começar organizando internamente aqui as nossas emoções, os nossos pensamentos, e a partir daí pudermos nos expressar melhor, a gente já deu um grande salto aí na nossa existência. Ok, gente? Muitíssimo obrigada pela presença de cada um de vocês. É sempre uma alegria, uma honra, um prazer enorme poder trazer essas pílulas de informações sobre a comunicação para cada um de vocês.